Obrigada, pessoas queridas. Muita gente aqui já me viu falando, vai ver de novo, mas é outro tema bem diferente. E obrigada, Lucas, por estar aqui junto comigo. E vamos nessa. Demorou. Salve, galera. Suave? De boa? Todo mundo? Bom, não sei se vocês sabem, o Jogo da Política é um conjunto de 3 jogos com duração de 3 horas cada. Então, eu acho que se a gente começar a jogar agora, até umas 11 da noite, está tudo bem para vocês? Ficar aqui, tranquilo? Não? Ah, tem um negócio dos 15 minutos, né? A gente vai tentar dar uma resumidinha para vocês, para contar como funciona. Bem, como a Isabela contou, eu sou jornalista e a minha relação com política começou bem cedo. Minha mãe me levava toda eleição para entrar na urna, para entrar na cabine e votar na urna eletrônica, então eu gostava de apertar os botãozinhos, né, desde pequeno. Mas desde que eu entrei no ensino médio, eu já sabia que eu queria fazer jornalismo. Então eu estudava na ET, lá em São Bernardo do Campo. Aliás, vamos Baeta, meus amigos que estão assistindo, eu mandei todo mundo assistir lá no YouTube. Ia para a escola com 15 anos de idade e passava na banca de jornal na esquina. Com 15 anos e comprava, sei lá, tipo uma Folha de São Paulo, tá ligado? Aí chegava na sala de aula, tipo aquela sala modorrenta assim, tal, eu colocava aquele papelão assim em cima da mesa e tipo lia umas paradas sobre política porque eu queria entender mais sobre o assunto. Eu tipo sentia que a escola não era suficiente para me contar sobre isso. A partir daí eu fui fazer faculdade, consegui trampar em vários lugares bacanas e quando eu conheci o Jogo da Política, que é uma tecnologia social sensacional, eu fiquei extremamente cativado e entrei no projeto e sou facilitador dele até hoje. Para minha sorte, eu tenho sorte de trabalhar com um monte de gente bacana, inclusive o Lucas. Ao contrário dele, eu não lia sobre política quando eu era jovem. Eu sei muito pouco sobre política e eu acho isso bem legal, né? Porque eu estou aqui falando de jogo de política e eu estudei química, eu não estudei absolutamente nada de política. Cada vez que eu jogo o jogo, eu aprendo um pouco mais e isso me motiva muito. Manda ver aí no slide. O Jogo da Política nasceu como resposta a um pedido dos jovens. Em 2014, o Sonho Brasileiro da Política pesquisou com jovens de 18 a mais ou menos 30 anos do país inteiro para saber o que esse pessoal queria, qual que era o envolvimento deles com política, o que eles sabiam sobre política. E entre várias respostas super interessantes, uma que chamou muita atenção, da Carla e da Bia, que eram as coordenadoras do projeto e fazem parte do nosso coletivo, que é que 65% dos jovens falaram que eles queriam aprender e falar sobre política na escola. Ninguém imaginava isso. Todo mundo achava que eles iam querer um aplicativo, alguma coisa modernosa, assim, tecnológica. Não, mas era na escola. Ou nas universidades. Com isso em mente, o pessoal do Sonho da Política procurou o Lab Hacker, a pessoa do Pedro Marcum, que daqui a pouco vai aparecer aí no slide, e a Escola de Jornalismo Independente é Nós, e pediu para eles pensarem uma metodologia que pudesse ser usada nas escolas para ensinar sobre política. E aí fica a pergunta, o que a gente vai ensinar sobre política? Aí depois de muito pensar, bom, a gente vai começar pelo básico, a gente vai começar ensinando sobre os 3 poderes, como que é o nosso sistema político, porque se a gente quer hackear a política, se a gente quer transformar a política, a gente precisa começar entendendo como que esse sistema funciona. Pelo mais básico, todo mundo vai votar um dia, então a gente precisa saber por que a gente está votando, como é que a gente está votando, o que significa isso que a gente está votando. Então, como o Lucas falou, o jogo são 3 metodologias que explicam sobre o poder executivo, legislativo e judiciário, de uma maneira bem legal, porque é bem interativo. São jogos de simulação. Então, você entra nos papéis, você vivencia, você tem experiência de como que é na verdade, né? Esse jogo ele foi feito com essas 3 organizações, mas o mais legal de tudo é que, desde o começo, ele foi construído com jovens, ele foi testado com jovens de todas as idades. A gente jogou com jovens do ensino fundamental 1, do médio, da faculdade, e com jovens de todas as idades até os 80 anos. A gente testou a metodologia com professores, a gente já ganhou um certificado de tecnologia social da Fundação do Banco do Brasil. A gente é um projeto bem novinho, ele foi lançado em junho de 2017, num evento grande lá na Câmara Municipal, e desde então a gente já tem feito várias coisas que a gente vai contar daqui a pouquinho. Só para... Passa o próximo slide, por favor. Esse é o Pedro, o nosso mentor, o nosso ativista, hacker, o nosso especialista em política.
né? E como ele fala aqui, esse jogo ele foi criado na necessidade da gente falar de um tema tão árido e tão difícil e que atrai pouco, né? Se a gente vê as notícias nos jornais, ninguém quer falar de política. Ou quando fala de um jeito muito, né, polarizado, de amor e ódio, e, né, das certezas absolutas. E o jogo vem mostrar, ele vem desconstruir tudo isso. E a ideia é que a gente se apaixone de novo por esse tema tão fundamental para a gente conseguir fazer as transformações que a gente precisa. E eu, como educadora, para mim, ele é sensacional, porque todos nós aqui do coletivo, né, e acho que todo educador, tem a certeza absoluta que só através da educação a gente transforma. Então, um jogo para falar de um tema tão complexo, tão difícil, para ser usado na escola, ele é um sonho de qualquer educador. E tem uma coisa que o Pedro fala que é super bacana também, que o jogo ele tenta decodificar a Matrix, né? Esse sistema político que nos cerca hoje, ele é muito complexo. A gente não, tipo, é uma bosta, tá ligado? Desculpa o sistema político. É muito difícil de entender, velho. Putz, é 3 poderes, aí tem presidente, judiciário, que ninguém entende nada. Então, a gente começou pelo jogo tentando explicar uma coisa por coisa, assim, né? A primeira pergunta que a gente faz no jogo do executivo é a seguinte: quem aqui sabe qual que é o orçamento da cidade de São Paulo em 2018? E se souber, não conta para os coleguinhas. Alguém tem um chute? Quanto que a cidade tem para gastar em um ano? Pode falar um número, qualquer número. Pode falar. Fala um número aí. Quantos? 100 bilhões. Grana pra caralho. Beleza. Alguém mais? Algum chute? Pô, chutou, você foi a primeira pessoa que chutou mais do que realmente é, na verdade. Mas também é um valor que eu acho astronômico, assim, que é 56 bilhões e meio de reais. Que só a cidade de São Paulo tem para gastar em um ano. Essa é uma grana tão grande que, tipo assim, a gente não faz noção do que essa grana significa. Quantos salários mínimos a gente conseguiria comprar? Quantas escolas daria para fazer? Quantos, sei lá, iPhone você conseguiria comprar? Sei lá, tá ligado? Qualquer coisa. E aí a gente vai conversar com os jovens sobre o que significa essa grana toda, né? A gente usa material dourado, para aquelas pecinhas de madeira que a gente usava na escola, para fazer as porcentagens do orçamento da cidade. E aí eles brincam de sonhar quanto que eles gostariam de gastar em cada secretaria de uma cidade. Então, geralmente, eles colocam uma grana em educação, colocam uma grana em saúde e perguntam para a gente: posso colocar um quadradinho no bolso? Porque, né, tem a corrupção e tudo mais, sei lá o quê. Sempre perguntam para a gente. Sem exceção, sempre todo mundo faz isso. O jogo do legislativo é um jogo que vai tratar especificamente de um debate sobre leis, né? Essa imagem que vocês estão vendo agora é a primeira dinâmica que a gente faz, que é o seguinte: olha para essa imagem, ou olha aqui para o redor, ou olha para o caminho que você fez para vir para cá hoje, e pensa, quantas leis você consegue enxergar nesse caminho, né? As leis que nos cercam são geralmente invisíveis, né? A gente não tem muita noção, a gente, sei lá, tipo, se você pedir para eu lembrar uma frase que tem na Constituição Federal, eu vou penar para falar, tá ligado? Porque, tipo, sei lá, a gente não lê. E isso é muito problemático, a gente quer propor justamente isso. Então, depois dessa primeira dinâmica, que é bem bacana, os jovens vão protagonizar um processo de criação de leis. Então, eles viram vereadoras e vereadores da Câmara Municipal, integram uma comissão, né? Tem uma relatoria, uma coisa muito teatral, assim, né? Você pode interpretar um papel de um político, e aí, conforme vai passando o tempo, você vai votando e tal, e chega no final, você vota. E aí é muito bacana, porque no meio do processo eles tentam brincar de ser político de verdade, então eles têm que convencer o coleguinha a votar no projeto deles. E não necessariamente esse convencimento se dá por argumento, né? Se dá, às vezes, por, sei lá, tipo, mano, vou comprar seu lanche no recreio se você votar no meu projeto, tá ligado? E aí a galera vai e vota de acordo. E aí eles descobrem como que é a política. Mas, enfim. O jogo do judiciário... Gente, sistema judiciário, se pá, é tipo mais treta de explicar do Brasil, tá ligado? Tipo, é treta demais. O que é o STF? O que é o Tribunal de Contas do município? Eu não sei, tá ligado? E o que a gente fez, então? A gente pegou um recorte muito específico, que é um recorte que você geralmente costuma ver, sei lá, quando você assiste uma série, ou alguma TV, ou algum filme, que é o recorte do júri popular, né? Então, tem lá um caso fake para discutir o que é justiça, né? Então, tem um acusado de homicídio, e eles vão integrar um sistema judiciário. Tem ali a juíza, a promotoria, advogados de defesa, um júri popular e uma imprensa que vai ali tentar noticiar e, ao mesmo tempo,
manipular toda a galera à sua volta. Esse jogo do judiciário é bem legal, né? Porque ele envolve várias coisas, né? Do tipo, cara, o que é indício, o que é suspeito, o que é prova, o que é evidência, o que é ética, o que é justiça e qual que é o poder que a mídia tem, né? Então a gente lê o jornal e a gente já toma partido a favor ou contra alguma coisa sem nem saber quais são as evidências que eu tenho para embasar a minha decisão. Mas por causa daquela frase bem bonita e bem grandona, eu já decidi se é culpado ou se é inocente. Eu queria falar um pouquinho aqui das bases educacionais, que eu acho bem importante, né? Primeiro, bom, o jogo é todo ele pautado na aprendizagem ativa. Então, o professor sai daquele lugar de ele sabe tudo e ele vai dar uma aula sobre política e a gente bota os alunos para jogar. E eles vão aprender e eles vão fazer um monte de pergunta e o facilitador, como eu, que não sabe nada de política, vai aprender junto, né? Então, é super legal nesse sentido. Ele trabalha com os 4 pilares da educação para o século XXI, propostos pela Unesco, que é aprender a conhecer. Quando você está jogando, você está aprendendo a conhecer o sistema, você está aprendendo a fazer, porque você vai entender o que o prefeito faz, você vai entender como faz um projeto de lei, como faz uma emenda popular, né, o papel do juiz, do promotor. Você está aprendendo a ser um cidadão crítico, ativo, né, político, ético. Você aprende a viver junto, porque como o jogo é todo jogado em grupo, você precisa argumentar, você precisa decidir junto. Aí, na hora de escrever um projeto de lei, você tem que pensar qual que é o problema que eu quero resolver. E é muito legal, quando a gente faz em cidades pequenininhas, é muito fácil escrever um projeto de iniciativa popular, porque o número de eleitores é pequeno, é fácil conseguir o número de assinaturas. Então, a gente já teve jovens jogando numa cidade aqui no interior de São Paulo, e eles foram lá, conseguiram todas as assinaturas necessárias e protocolaram o projeto de lei deles, que era para cuidar dos animais abandonados na cidade. Uma coisa bem bacana. Ele trabalha com todos, volta lá, por favor, com todos os... Ele permeia todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, porque todos, sem exceção, né, estão diretamente conectados com a política. Ele trabalha com todos os eixos cognitivos do Enem, para quem trabalha com educação, né, linguagem, raciocínio matemático, fenômeno, problema, argumentação, está tudo lá. E ele é isso, é um jogo apaixonante para qualquer educador, e o meu sonho como educador é ver as escolas usando o jogo da política, que é um tema transversal, inter, trans e multidisciplinar, sendo o projeto pedagógico da escola. Você pode fazer todo o seu ano escolar tendo isso como base. A gente já jogou em todos esses lugares aqui, a gente já fez uma formação com 60 educadores de todo o Brasil no Centro de Formação da Câmara dos Deputados, a gente já formou professores na São Judas, a gente já faz parte da grade curricular do Bandeirantes, do Madre Cabrini, a gente já jogou com 100 jovens lá na Bahia, o Lucas foi lá jogar com eles, os jovens das empresas júniors, já jogamos no Sesc, no FICO, em todos esses lugares, um monte de gente. A gente já saiu na mídia bastante, e a Globo fez um programa, fez um episódio do Como Será, que é um programa que passa no sábado de manhã, explicando o jogo, está disponível online, são 10 minutinhos, e a gente teve o prazer de ter, no meio desse episódio, falas, né, do Renato Giannini, que eu sou fã, sou apaixonada por ele, falando da necessidade que é, e da importância que é um jogo desse, num ano, como sempre, né, mas esse ano especialmente. Onde que entra, né, o poder da colaboração, né, no nosso trabalho, além de mim, da D, que a gente se gosta bastante? O coletivo do jogo da política é um coletivo extremamente plural e ele foi um jogo construído coletivamente, né? Então, mas o principal ator aí que fortalece o nosso trabalho são os voluntários e os educadores que ou acessam o nosso site ou mandam mensagem para a gente no Facebook falando como que eu jogo o jogo da política. A gente fala, vai lá no site, baixa o jogo, se apropria dele e manda bala, cara. Joga por conta própria, não precisa da gente. Uma coisa super importante que a gente não falou é que o jogo foi todo ele feito com licença Creative Commons, então ele está disponível na internet gratuitamente para ser download. Então qualquer pessoa pode baixar, transformar e usar o jogo. Tá? Então isso é uma das coisas legais também. O que a gente faz? A gente faz oficinas de formação de multiplicador, a gente joga com os jovens, a gente faz consultoria pedagógica, que é para ajudar os educadores a pensar como que levar isso para a escola. Nosso grande sonho é ver o jogo sendo jogado no país inteiro e ser transformado em política pública. Nossos planos, a gente está lançando hoje uma campanha de financiamento coletivo para conseguir imprimir mais uma leva de caixas, porque as nossas já acabaram, graças a Deus.
A gente sonha em conseguir financiamento para poder realizar oficinas gratuitas pelo país inteiro. E a gente está vendo aqui uma colaboração com o pessoal de Brasília para fazer uma formação online de facilitadores, porque mesmo que a gente consiga muito dinheiro, a gente não vai dar conta de viajar o Brasil inteiro para jogar com todo mundo. Então, a gente precisa de outras possibilidades. Como colaborar com a gente? Acessando o nosso site, que daqui a pouco vai aparecer, colaborando com o nosso financiamento coletivo, chamando a gente para fazer as oficinas, ajudando a gente com apoio financeiro, parceiros que possam apoiar a gente. A gente é um projeto bem novinho, a gente ainda está na coisa de projeto coletivo, a gente não é uma ONG, a gente não é uma empresa, a gente não sabe o que a gente vai ser ainda, se a gente vai ser uma dessas coisas ou não. A gente também precisa de ajuda, inclusive, para pensar isso, para desenvolver nosso modelo de negócio, articular parcerias, ou seja, a gente precisa de todo tipo de ajuda, que está cheio de gente aqui que a gente sabe que pode dar para a gente. Por favor. Como último comentário, a gente queria destacar o depoimento da Sofia, que foi uma aluna da FGV, que jogou o jogo da política, a gente foi lá, tal, fez uma formação super bacana. E resumindo aqui essa história que ela contou, ela falou assim, cara, o que eu teria aprendido numa sala de aula com um PowerPoint cinza e modorrento, tipo... Eu aprendi o jogo da política de corpo inteiro, né? Sendo uma atora e protagonizando o processo político. A gente achou isso muito fofo, muito bonito. Queria agradecer vocês, agradecer todo mundo que, tipo, ó, vai lá, baixa o jogo, a gente vai lançar o Catarse hoje, pelo amor de Deus, faz uma doação. Se você doar, tem uma graninha que você doa e você ganha uma caixa, cara. Olha que show, tá ligado? É quase que uma... Sai jogando com todo mundo. Quase que uma venda antecipada. E vamos levar a educação política para todos os cantos do Brasil, né, Dê? Isso. Valeu. Obrigada. Alguma pergunta, gente? Uma só, tá? Porque a gente está um pouquinho atrasado. Uma ali, ó. E aqui. Cadê o verdinho? Peraí. Você quer esse, né? Todo mundo quer. Tá ligado? Tá. Tá. Ele vive ligado. Eu tenho, na verdade, uma curiosidade, analisando a gente de marketing e potencial de mercado. Como é que vocês estão recebendo a percepção dos políticos, dos partidos, das pessoas que, de certa forma, serão impactados por isso, dentro da construção da verdade de tudo isso? Vocês estão recebendo isso? Como é que isso está? Partido, políticos, pessoas? O que... Essa pergunta é super interessante. A gente já foi procurada pelo pessoal da Fundação Perseu Abramo, lá de Belo Horizonte. Começamos uma conversa, mas ainda estamos na conversa. Semana que vem a gente vai ter uma reunião na Câmara Municipal, com o gabinete de um dos vereadores, que está querendo promover rodadas do jogo da política nas escolas públicas. A gente lançou o jogo na Câmara, a gente foi lá na Comil, o Pedro e o Lucas foram na... A gente literalmente bateu na porta de quase todos os vereadores da Câmara de São Paulo, desde a Sâmia Bonfim do PSOL até do Fernando Holliday do DEM. Meio que só a Soninha foi, assim, mas a gente fez esse esforço, tá ligado? Mas a gente conversou, para lançar o jogo, a gente conversou com a Comissão de Educação, porque a gente queria que o jogo fosse um chamado de todos e não só de um partido, né? E foi super bem aceito e a gente conseguiu entrar lá. E estamos nesse começo, né? Dos políticos, a gente não tem ainda, assim, muita... Teve um outro vereador que está pensando também em fazer o jogo, eles estavam pensando em usar os jogos nos céus, mas a gente não sei dizer ainda como é que está esse processo, que você sabe como que essas coisas são bem demoradas, né? O que a gente tem recebido um respaldo muito grande são dos educadores. Quando passou o jogo na Globo, naquele sábado de manhã, a gente teve mais de 40 mensagens em 1 hora, inclusive de gente do Uruguai, querendo saber como joga o jogo. E toda semana a gente recebe no mínimo 3 e-mails de pessoas de todos os lugares do Brasil, perguntando quando é que a gente vai lá fazer oficina. Obrigada a vocês. E vamos jogar o jogo. É nóis.